Neste vídeo, vamos abordar uma conexão antiga e surpreendente entre o paganismo babilônico e certos elementos incorporados à religiosidade institucionalizada ao longo da história. Começamos observando como a adoração pagã da mãe e do filho foi um elemento central da antiga Babilônia, uma prática que se espalhou com os povos que dali migraram após a confusão das línguas em Gênesis capítulo 11. Imagens antigas retratam Semíramis com seu filho Tamuz nos braços. Essa representação foi adotada por diversas culturas sob nomes diferentes. Na China, a deusa mãe era chamada Xingmu, ou Santa Mãe, representada com um filho nos braços e raios ao redor da cabeça. Entre os germânicos era Herta, entre os escandinavos, Dissa, os etruscos, Nútria, os druidas, Virgo Patitura. Na Índia, a mãe era Indrani, com seu filho Krishna. Já os gregos a conheciam como Afrodite ou Ceres, os romanos como Vênus ou Fortuna, com seu filho Júpiter. No Egito, Ísis e Horus. Na Ásia, Cibele e Deoius. Essa multiplicidade de nomes reflete a dispersão após Babel. Contudo, a essência do culto era a mesma, a exaltação de uma figura materna e de seu filho, muitas vezes com conotações de fertilidade, proteção e divindade. O profeta Jeremias condenou esse tipo de adoração entre os israelitas, que passaram a oferecer bolos à rainha dos céus. Jeremias capítulo 7, versículos 18 a 20, capítulo 44, versículos 17 a 19. Em Juízes capítulo 2, versículo 13, e novamente em Juízes capítulo 10, versículo 6, é dito que Israel serviu a Baal e a Astarote, uma deusa associada à fertilidade e à lua. Em 1 Samuel capítulo 7, versículos 3 e 4, e capítulo 12, versículo 10, o povo é exortado a abandonar essa idolatria. Em 1 Reis capítulo 11, versículo 5, e em 2 Reis capítulo 23, versículo 13, é mencionado que até o rei Salomão foi seduzido por tais cultos. Em Éfeso, essa deusa era chamada Diana, e seu templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Em Atos capítulo 19, versículo 27, o apóstolo Paulo enfrenta grande oposição justamente por pregar contra essa adoração. No Egito, a imagem de Ísis com Horus no colo tornou-se tão icônica que mais tarde seria confundida com a imagem de Maria com o menino Jesus. Com o crescimento da influência romana sobre o cristianismo, especialmente após o reinado de Constantino no século IV, muitos rituais pagãos foram absorvidos sob novas formas e nomes. Entre eles, o culto à deusa mãe foi gradualmente adaptado para Maria, a mãe de Jesus. Mas é essencial reconhecer que Maria, conforme descrita nas Escrituras, foi uma mulher piedosa e obediente, mas jamais objeto de adoração. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, declara claramente que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A própria Enciclopédia Católica admite que o culto mariano é um desenvolvimento posterior e não uma prática dos primeiros séculos. A Enciclopédia Britânica confirma que não havia ênfase alguma em Maria nos primeiros tempos da Igreja. Epifânio, no ano 403 d.C., denunciou práticas de adoração a Maria e exortou que ela fosse honrada, mas jamais adorada. O culto oficial a Maria como Mãe de Deus foi formalizado apenas no Concílio de Éfeso, no ano 431 d.C., curiosamente na mesma cidade onde a deusa Diana fora adorada por séculos. Esse fato revela uma tentativa evidente de transição cultural e religiosa. Manter os elementos do paganismo, apenas trocando nomes e ajustando significados para os novos convertidos. O título Madonna é uma adaptação do termo latino Mea Domina, que significa Minha Senhora, título que também era aplicado à deusa pagã. Maria passou a ser chamada de Senhora do Mar, mesmo não havendo qualquer base bíblica para isso. E a ideia de Maria como mediadora ou mediatrix é mais uma herança do culto à deusa mãe, que era tida como intermediária entre os deuses e os homens. O título Rainha dos Céus
Novamente, não é um louvor bíblico a Maria, mas uma menção direta à antiga divindade adorada em Jerusalém e repreendida por Jeremias. O uso desse título para Maria está claramente em contradição com as advertências do profeta. O processo de absorção dos elementos pagãos pelo cristianismo institucionalizado seguiu inclusive no campo da arte. Muitas imagens de Ísis e Horus foram reinterpretadas como Maria e Jesus. As estátuas foram renomeadas e adornadas com joias e coroas, embora Maria fosse uma mulher simples, como mostra Lucas capítulo 2, versículo 24, onde oferece uma oferta de acordo com Levítico capítulo 12, versículo 8, reservada aos pobres. Essa substituição de nomes e a continuidade de práticas demonstram como a apostasia foi se infiltrando. Quando o apóstolo Paulo pregou em Éfeso, os convertidos destruíram seus ídolos. Atos capítulo 19, versículos 24 a 27. Mais séculos depois, a igreja naquela mesma cidade institucionalizou o que outrora haviam rejeitado. É preciso discernimento espiritual e fidelidade à palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, e somente Ele, deve ser exaltado, adorado e reconhecido como o único mediador. Não é através de figuras adaptadas, por mais piedosas que tenham sido, que se alcança a salvação. A Escritura é clara, e o desvio doutrinário, embora muitas vezes bem intencionado, precisa ser exposto à luz da verdade revelada nas Escrituras Sagradas.